1999. Acontece deste ser um ano de extrema importância para o mundo dos mangás e animes. Naruto surgiu, One Piece crescia com o surgimento de Alabasta no mangá, assim como outras obras que hoje nós chamamos de clássicos, surgiam nessa época, como 20th Century Boys e Boku no Pico. Calma, é piada, tá? Mas, realmente, ter diversos clássicos em um mesmo ano é singular, é incrível. Todavia, um pequeno nome surgia em meio a uma era de gênios. Seria ele mesmo um deles? Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Elby e partiu falar sobre Hiro Mashiro. Para quem não sabe, o Hiro é um autor famoso, por vezes até mesmo comparado com Oda, o autor de One Piece. Mas antes de falar as obras realmente famosas dele, ou melhor, a obra famosa dele, eu preciso começar com o que veio antes. Partiu hoje nós conversarmos sobre Rave. Haru é um garoto simples que viveu uma vida pacífica até encontrar Shiba, um senhor de idade aparentemente fraco que vagou em busca do que ele chama de Rave. Mas, no momento, ele estava procurando por seu amigo, o Plum, esse bichinho que eu acho. Ocorre que Haru acabou pescando o Plum. Aparentemente, por acaso, quando reunidos, Plum não quer ir com o Shiba, fazendo-o se perguntar o porquê. Não demora muito pra gente entender o que o Plum realmente queria. O Haru, então, se torna aquele que precisa ir em busca das Raves e acabar com o mal das Dark Brings. Bem, antes de ir até o real objetivo do vídeo, acho que vale uma breve explicação. Shiba era o que a gente chama de Rave Master, aquele com o poder de utilizar o poder das Raves. Rave costumava ser uma pedra utilizada para destruir as Dark Brings, basicamente uma versão oposta a ela, imbuída em um desejo forte de destruição. Mas graças à explosão da Dark Bring mãe, conhecida como Sinclair, Plum teve que sacrificar a Rave para manter o Shiba vivo. E graças a esse esforço, o Plum e a Rave foram separados. Basicamente, a Rave se quebrou em 4 pedaços e o Plum sumiu também, deixando o Shiba com apenas a espada Deca Force e uma das partes da Rave que ele tinha, que é a parte que se conecta diretamente com a espada. Por mais amplo que pareça, é basicamente isso. Agora, eu preciso falar para vocês a história do Haru em si. E eu poderia dividir em 2 grandes partes. Sendo a primeira, King e a Demon Card, o início e o fim. Nessa parte da história, que também poderia ser chamada da introdução, é justamente isso, uma introdução, mostrando o Haru utilizando a espada Deca Force, uma espada mágica, capaz de se transformar em até 10 formas diferentes, porém o Haru só consegue utilizar algumas delas. Porém, à medida que ele cresce, se fortifica e necessita, a espada parece reconhecer o esforço dele, disponibilizando uma forma apropriada para cada situação. Haru e Plum não são os únicos aqui, vale ressaltar, eles ainda têm a companhia de uma jovem garota chamada Ellie, que por algum motivo possui amnésia e deseja descobrir quem ela é de fato, e de um jovem rapaz, um ladrão, chamado Música. Sim, o nome do cara é Música, que está em busca de uma embarcação perdida, conhecida como Silver Ray. Eles se unem para combater diversos empecilhos esses, que no caso são pessoas que utilizam a Dark Brings, assim como tendo que enfrentar a Demon Card e a sua elite, conhecido como os Horation Six. São os 6 mais fortes membros desta organização, mas por mais incrível que pareça, eles quase não têm importância durante essa primeira parte. Quem realmente importa aqui é o King, o líder da Demon Card. Um homem terrível, que perdera tudo no passado por culpa logo do pai do Haru, o Gale. Nos apresentando o conceito de ódio que existe entre as duas famílias, a família Hargrove, que é a família do King, e a família real de um reino antigo chamado Sinfonia. E sim, o Haru é um descendente da família real desse reino. Lembra que eu citei que houve uma explosão causada pela Sinclair? Essa explosão ela não foi em qualquer lugar, ela foi justamente em cima do reino da Sinfonia. Ou seja, foi esse o fato que destruiu o reino. Simplificando para vocês, é necessária a junção do Haru e do Gale, pai e filho, para derrotar o King, que estava a utilizar uma espada estranha. Após o fim de King,
parece até como um fim de série mesmo. Ali acabou a origem de todos os problemas que os protagonistas tiveram até ali. Mas a série não acaba aí. Infelizmente. Lúcia e a destruição global. O decaimento. Nessa parte eu vou ser bem breve, porque aqui surgem diversas micro-organizações que utilizam das Darkbrings para causar destruição, organizações que estavam dormentes, todas em busca do poder que a Demon Card uma vez teve. Rapidamente os números vão diminuindo, como se eles estivessem se caçando, mas os números de fato só desaparecem de vez quando um jovem foge da prisão com a maior segurança do mundo, e de mãos nuas. Aquele era Lúcia Haregrove, vulgo filho do King. O Lúcia, ele vai ser a maior ameaça da história inteira. O que ele busca, na verdade, é só a destruição total do mundo, onde vai ficar apenas ele e uma garota de sua escolha, para repopular o planeta depois da destruição. Porém, como nem tudo são flores, ocorre que ele deseja a Ellie para ocupar esse papel. Algo que já o faz entrar em conflito pessoal com o Haru, que tem uma relação íntima sim com a garota, e é assim até o final. Temos diversos arcos que desenvolvem alguns personagens, mas sem dúvida, o final é complicado. Agora que eu expliquei como o Rave funciona, até os míseros detalhes, acho interessante comentar sobre os próprios desenvolvimentos. Rapidamente, tá? A Ellie possui um dos desenvolvimentos mais interessantes e ao mesmo tempo mais estranhos da história dos mangás. Ela, na verdade, passa a história inteira sendo confundida, ou até mesmo reconhecida, com uma garota que morreu há muito tempo atrás, chamada Hesha, que inclusive foi a paixão do Shiba, aquele senhorzinho, tá ligado? E é bem aí que fica estranho. A Ellie é a Hesha esse tempo todo, porém ela ficou adormecida por um longo período e acabou perdendo a sua memória após usar o Ethereum que ela tem no corpo. E sim, isso é estranho, tá? Falando sobre música. Música tem o maior desenvolvimento dos três principais, se apaixonando por essa personagem, a Reina. A Reina era uma garota membro dos Oration Six, lembra que eu falei, os vilões? E sem nem poder fazer alguma coisa, acaba tendo que ver ela partir para salvá-lo. Triste é ver que no final parece que não tinha mais pra onde o música ir. Ele pareceu até mesmo sobrar na luta final, é sério. Na luta final, ele não luta. E já que eu toquei nesse bendito assunto, vamos falar sobre o final. É perigoso falar sobre finais de mangás, e eu sei. E aqui não foi diferente, infelizmente não foi. Porque além de parecer bem apressado com o final, sendo tudo resolvido rápido demais, acredito que como vilão final, Lúcia acaba sendo um amontoado de vários nada. Não consegui sentir sequer um nível de ameaça vindo desse cara, meu. Até porque é revelado que esse ser, que eu nem cheguei a comentar, é o verdadeiro vilão da história, tornando Lúcia apenas um antagonista. No final, tudo é resolvido com um belo sacrifício de Haru e Ellie, que acaba perdendo de novo todas as suas memórias, pelo uso excessivo do Ethereum que tem no seu corpo. Enquanto o Haru morre. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Como todas as obras, temos alguns pontos negativos, seja enredo, personagens, conceitos muito mal abordados, enfim. Aqui não são tão difíceis de reconhecer. Começando pelo enredo, eu sinto que a segunda parte, como eu chamei aqui no vídeo, é muito inferior em enredo do que o início da história. Parece que falta essa presença maior do Haru, mas ainda temos um infindável, um amontoado de memórias que tomou vida e forma e deseja destruir tudo. Acontece que ele acaba sendo o criador das Darkbrings e se origina do pecado cometido por uma mulher, que utilizou um poder esquecido para criar essa linha paralela. Sim, eles meteram simplesmente linhas paralelas na história. Parece que aqui é o caso de tentar demais, sabe? Tipo, foi legal ler, mas não mudou nada. O infindável representa uma força da natureza e do tempo, que quer trazer de volta o mundo original, que adivinha tinha sido completamente destruído. E aí está a razão pelo qual ele apoia o Lúcia no final. O objetivo dos dois é a destruição. Agora, focando nos personagens. Eu falo sério mesmo,
quando eu digo que temos muitos personagens desta obra. Talvez até demais. Temos o Letty, a Júlia, a Belnica e, é claro, o Lúcia, e outros de milhares. Todos esses personagens têm sim seus momentos legais, é sério, são divertidos em certos pontos, mas é só isso. Eu não sinto nada por eles, realmente não os considero importantes, tanto que se você voltar o vídeo inteiro eu não citei nenhum deles até agora, exceto o Lúcia. É incrível como eles são muito curtos e pontuais em momentos, sabe? Momentos que são marcantes não existem. O Letty, por exemplo, quando ele cumpre o propósito que ele tinha, ele vira apenas um aliado na luta final, saca? Sei que não é apenas isso, mas foi o que eu senti lendo, sabe? E isso acontece com diversos outros personagens. Eu acho que faltou um pouco mais de cautela e atenção nesses personagens secundários, tá? Quando a gente fala dos conceitos abordados nessa história, sempre nos deparamos com algumas palavras-chave, como o Ethereum, que eu citei, Darkbrings, Raves e o Infindável. Sendo bem direto, Darkbrings e Raves são bem explorados, inclusive a Sinclair, que acaba sendo muito útil ao Lúcia, não comentei isso, já que a espada Decalogue, uma versão distorcida da própria espada do Haru, criada para reunir as 5 partes da própria Sinclair. E é isso, apenas isso. Temos significados bons e curtos, porém, mesmo não pode ser dito do Infindável. É um conceito que merecia um pouco mais de elaboração. Parece apenas um monstro gigante. E não me entenda errado. Eu gosto da explicação, mas ainda com ela fica muito nebuloso a origem e seu propósito, ou até mesmo o seu futuro. Futuro. Uma história divertida, com alguns personagens bem desenvolvidos, histórias marcantes e, é claro, uma ameaça destrutiva. Tudo isso pode sim ser relacionado com Rave, e eu apenas concordo. Rave não é uma obra hiper famosa ou sequer reconhecida, mas é, sem dúvida, um passo necessário para que o Hiro Mashima evoluísse como um escritor, desenhista e principalmente como um autor. E olha, o Hiro evoluiu muito, mas ainda estava aquém de seu potencial. Isso é história para algum outro filme.